Nesta videoaula vamos considerar como afetam as derivadas o gráfico de uma função. Vamos ver que a primeira derivada nos permite determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. A segunda derivada nos permite determinar as concavidades, que vão ser definidas côncava para cima, côncava para baixo. E vamos ver também que a segunda derivada nos permite saber, nos permite determinar se um ponto crítico é um mínimo local ou um máximo local, que vai ser muito importante nos problemas de otimização que veremos nas sessões seguintes. Então, vamos proceder com isso. Primeiramente, vamos considerar como a primeira derivada afeta o gráfico de uma função. Então, vamos ver que a primeira derivada nos permite determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Primeiro temos este teorema, que nos diz o seguinte: se a derivada for positiva em um intervalo, então f é crescente nesse intervalo. Se a derivada for negativa em um intervalo, então f é decrescente nesse intervalo. Tá? Temos uma função aqui, por exemplo, e observen que nesta parte do gráfico as derivadas são positivas. Então nós temos derivadas positivas aqui. E nesta outra parte do gráfico nós temos derivadas negativas. E nesta parte do gráfico voltamos a ter derivadas positivas. Porque as derivadas são as inclinações destas retas tangentes. E efectivamente nesta parte o gráfico cresce. Nesta parte o gráfico decresce porque a derivada é negativa. E aqui volta a crescer porque a derivada é positiva. A demonstração desse fato é relativamente simples, baseada no teorema do valor médio. E é aqui onde aparece a importância do teorema do valor médio, que se usa para demonstrar vamos demonstrar diversas coisas, incluso ainda inclusive no teorema fundamental do cálculo, vamos usar o teorema do valor médio, tá? Então, vamos demonstrar só o caso em que, quando a derivada for positiva, a função é crescente. Então, vamos supor que a derivada é positiva em um intervalo. Tá? Esse intervalo é da forma AB, esse intervalo de aqui até aqui. E vamos supor que a derivada é positiva aí. Então, dados dois pontos x1 e x2 aqui dentro, queremos demonstrar, porque isso significa que a função é crescente, que a altura em x1 é menor que a altura em x2. Tá? É isso que está aqui. Isso significa que a função é crescente. Se eu avanço para lá, a altura vai crescendo. Tá? Enquanto eu vou avançando assim, a altura vai crescendo. A função é decrescente. Se enquanto eu avanço aqui, a altura vai decrescendo. Então, aqui queremos mostrar que isso implica que a função é crescente. Então, tomamos x1 menor que x2 aqui. Queremos mostrar, então, usando este fato, que f de x1 é menor que f de x2. Então, como falei, usamos o teorema do valor médio. Teorema do valor médio. Existe um ponto entre x1 e x2, um ponto C aqui no meio, onde esta igualdade acontece. E esse é o enunciado do teorema do valor médio. Tá? Esse ponto C eu não sei quem é, mas sei que existe. Mas eu não posso determiná-lo. Tá? Mas o fato de que ele existe é suficiente. Então, esta distância é igual a isto por isto. Mas acontece que isto é positivo, porque x2 é maior que x1. Então, x2 menos x1 é positivo. E por hipótese, as derivadas são sempre positivas. Então, isto é positivo e positivo. Positivo por positivo dá positivo. Então, isto é positivo. Se isto é positivo, é porque f de x2 é maior que f de x1 e chegamos. Tá? Então, isso demonstra a demonstração. Eu espero que vocês leiam ela com atenção e entendam. Então, a demonstração, demonstramos só A, que se a derivada for positiva, a função é crescente. Tá? A demonstração do item B é semelhante. Bom, vamos aplicar isso a um caso particular. Então, temos um polinômio
de grau 4 aqui. E vamos determinar os intervalos onde essa função cresce e decresce. Então, a ideia é calcular a derivada. Tá bom? E esse polinômio foi escolhido aqui para que a derivada fatore desta forma. Tá? 12x é fator comum. E depois, exercício, ver que este polinômio fatora como 3 fatores. Então, procedemos a fazer uma análise dos sinais desses 3 fatores. 1, 2, 3. Quando são positivos, quando são negativos. Tá? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, de fato, que não está escrita aqui, é determinar os números críticos. Então, os números críticos, vamos fazê-lo aqui melhor. Os números críticos são os valores por definição, onde f' em x é zero. Esses são os números críticos, tá? E esses são fáceis de determinar desta fatoração. Quando isto é zero? Isto é zero quando este fator é zero, ou seja, quando x é zero. Quando o segundo fator é zero, ou seja, quando x é 2. E quando o terceiro fator é zero, quando x é igual a menos 1. Se anularia este fator. Então, nós temos já os números críticos aqui. Então, procedemos agora a analisar o sinal disto. Então, o menor número crítico é menos 1. Então, consideramos todos os números. Então, nós temos aqui vamos colocá-los aqui em uma linha aqui. Então, os números críticos são menos 1, 0 e 2. Então, analisamos todos os x que estão antes que menos 1. Aqui. Para esse x, esse cara é negativo, porque x é menor que menos 1, é negativo. Este é negativo, então este sinal é negativo. X menos 2 também é negativo, exercício, para x menor que menos 1. E este cara é negativo, os três são negativos. Então, o sinal dessa expressão vai ser menos por menos por menos, vai dar menos. Então, a derivada vai ser negativa e a função decresce neste intervalo, que vai de menos infinito até 1. Tá? E vemos efetivamente que aqui a função decresce até chegar em 1. Tá? Então aqui está, perdão, em menos 1. Aqui está 0, aqui está 1 e aqui está 2. Observe, por exemplo, outro caso. Analisamos agora os números entre menos 1 e 0. Este intervalo, que seria este caso aqui. Entre menos 1 e 0, esta expressão é negativa, porque x é negativo, estaria aqui. Esta expressão é negativa. Esta expressão também é negativa, tá? Mas esta expressão passa a ser positiva. X mais 1 passa a ser positivo. Mas, então, o produto dos sinais, menos, por mais, dá mais. Esta derivada vai dar positiva. E então, a função vai ser crescente. Isso entre menos 1 e 0. E é o que observamos aqui. Entre menos 1 e 0, a função cresce. Tá bom? Depois, entre 0 e 2, a derivada é negativa e a função decresce. Então, a ideia é estudar os sinais. Aqui temos que a derivada é negativa aqui, portanto a função decresce. A derivada é positiva, portanto a função cresce. A derivada volta a ser negativa aqui. E a derivada, a partir daqui para lá, a derivada volta a ser positiva e a função cresce. Então temos que a função decresce porque a derivada é negativa, cresce porque a derivada é positiva, decresce porque a derivada é negativa e volta a crescer porque a derivada é positiva. Bom, então, o fato é analisar o sinal da derivada. Outra coisa é estudar esta parte aqui, é vocês aprenderem a fazer esta tabela
na qual vocês determinam o sinal da derivada. Tá bom? Bom, a segunda coisa é que o sinal da derivada também nos permite determinar se um ponto crítico se trata de um máximo ou um mínimo. Lembre que um ponto crítico é um ponto onde a derivada é zero. Tá? Então, este teorema, que vou resumir aqui graficamente, mas vocês têm que ler no livro, nos dá o teste da primeira derivada. Como a primeira derivada nos permite determinar se um ponto crítico era um máximo ou um mínimo. Lembre que um ponto crítico é onde a derivada é zero. Então, eu determino que a derivada é zero aqui num ponto. A reta tangente é horizontal, a derivada é zero. Mas eu não sei se isso vai ser um máximo ou um mínimo. Ou não é um máximo nem mínimo. Então, o que nos diz esse teste é o seguinte: se antes de chegar, este é o ponto crítico em C, então significa que a derivada é zero. Tá? A derivada em C é zero. Então, vamos chamar isso de ponto crítico, se fala, ou às vezes, número crítico. Então, se a derivada é zero, eu analiso a derivada antes de chegar. Se a derivada antes de chegar era positiva, a função vinha crescendo. E depois de passar por aqui, passou por zero, se tornou negativa. O sea, a derivada pasó de positiva para negativa, entonces pasó por un máximo. ¿Tá? Entonces es importante entender a figura. A derivada era positiva y pasó para negativa. Entonces la función debe ter pasado por un máximo. Ela vinha crescendo y pasó a decrecer. ¿Tá bom? Se acontece ao contrário, se a derivada vinha negativa, a função vinha decrescendo e passou a crescer, então ela passou por um mínimo aqui. En este punto que a derivada es negativa y positiva, exactamente en C, ela es cero. A derivada es cero en ese punto, tá? Por eso llamamos ese punto de ponto crítico. Pode acontecer que a derivada no mude de sinal. Então, se ela era positiva antes, ela vinha subindo. E continuou positiva depois, ela não mudou de sinal. Então, você não passou nem por um máximo nem por um mínimo. Embora aqui a função en este punto la derivada se tornó cero, mas voltó a ser positiva. Entonces no pasó ni por un máximo ni por un mínimo. Y también si la derivada era negativa y continuó negativa, en este punto crítico, você no estaba en un máximo ni en un mínimo. ¿Tá? Entonces, eso puede ser visto en este ejemplo, que fue lo que acabamos de ver no ejercicio pasado, donde yo determiné los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, si ustedes se lembran, nos determinamos que la derivada aquí, bueno, la derivada aquí es negativa, en un intervalo que va de menos infinito a t menos 1. Está en este intervalo, la derivada es negativa. Y después de pasar de menos 1 hasta llegar en 0, a derivada se tornou positiva. Então, a função vinha decrescendo. Sim, a gente pode analisar isto sem ter o gráfico, só tendo o sinal da derivada. Tá? Só sei que a derivada é negativa aqui e passou a ser positiva. Então, passou por um mínimo. Então, este ponto, x igual a menos 1, é um mínimo local. Localmente é um mínimo. Lembre que pelo teorema de Fermat, nos mínimos locais, a derivada tem que ser zero. Aqui temos derivada zero. Já neste ponto passou ao contrário. A derivada era positiva e passou a ser negativa. Então passou por aqui temos um máximo local. E aqui um mínimo local. Que a derivada passou aqui de menos para mais. Era negativa antes e passou a ser positiva, passou por um mínimo local. Então, às vezes é útil utilizar este critério da primeira derivada, que nos determina se o ponto crítico é mínimo ou máximo local. Então, quando eu tenho uma função em geral, uma função f de x, quero determinar os extremos, os máximos e mínimos,
Só lembrando aqui. Então, eu tenho que derivar igualar a zero. Isso me dá os pontos críticos. Aí saem vários números, mas eu não sei se esses números C1, C2, C3, se são máximos ou mínimos, tá? Então fazemos o estudo do sinal da primeira derivada. Isso nos determina qual desses pontos é um máximo local ou qual desses pontos é, por exemplo, um mínimo local. Ou se esse ponto não é nem um máximo nem um mínimo local. Bom? Daí que passei para outra parte aqui. Então, bom, ficou aqui bem no cantinho, mas o... Então, essa é a ideia geral, tá? Então, na primeira derivada nos dá os intervalos de crescimento e decrescimento da função, mas também nos permite determinar se um ponto crítico era máximo ou mínimo. A segunda derivada nos dá o que chama de concavidade. Então, o que vamos entender por concavidade? Temos a definição aqui, mas como sempre não vamos ler a definição, vamos verla diretamente. Eu coloco a definição para indicar que no livro está a definição e que você pode ir e ler essa definição com atenção. Mas aqui no vídeo eu simplesmente passo diretamente a ideia do que significa. Temos duas funções aqui, uma função f e uma função g. Ambas são crescentes, tá? Isso é importante. Ambas funções são crescentes. Mas o que acontece é que elas crescem de forma diferente, tá? Este crescimento é acelerado. A função, entre mais... É como se eu analiso, a velocidade está crescendo, tá? Este crescimento é acelerado porque, observe, a velocidade é a reta tangente. Aqui era pequena, maior, maior ainda. Então, se fosse um carro andando, ele está acelerado. Tá? Se esta fosse a distância percorrida pelo carro, então, e este fosse o tempo, então este carro está acelerado. Já este carro está parando. Porque observen, a velocidade era grande, menor ainda. Porque assim é zero. E assim é muito grande a velocidade, tá? Então ela está indo parando. Este carro estaria parando. Bom, mas o fato aqui é o seguinte. En este gráfico, as retas tangentes estão por baixo. Tá? Então vamos dizer que esta situação é côncava para cima. E neste gráfico, as retas tangentes estão por cima. Vamos dizer que é côncava para baixo. Tá bom? Então, quando uma função é assim, é côncava para cima. E quando ela é assim, é côncava para baixo. Tá? Mas ambas funções são... A concavidade não diz se a função está crescendo ou decrescendo. Tá? É outra informação que ela vai passar. Porque, como vemos aqui, as duas funções estão crescendo, mas com concavidades diferentes. Tá? Então, aqui temos, por exemplo, o caso de uma função que aqui a segunda derivada era positiva. Então, o teorema nos diz o seguinte. Este teorema não vamos demonstrar. Diz o seguinte. Se a segunda derivada for positiva, a função é côncava para cima. Assim. Esse é o gráfico. Se a segunda derivada for negativa, a função é côncava para baixo. Assim. Tá bom? Então, aqui temos, voltando aqui a este exemplo, temos uma função onde, neste pedaço, a segunda derivada é positiva. Então, ela é côncava para cima, tá? Ela poderia continuar aqui assim. Essa é uma função côncava para cima, neste pedaço. E neste segundo pedaço, de aqui para lá, a função é côncava para baixo, porque vamos supor que a segunda derivada é negativa. Então, ela vai fazer isto. Não que vai fazer isto, mas ela está dentro desta concavidade, tá? Ela pode seguir assim, até infinito. Mas então, aqui a derivada, a segunda derivada é negativa, aqui a segunda derivada é positiva. Existe um ponto aqui, que vamos chamar ele de A. Não sabemos quem é. Vamos chamar esse ponto de A.
tal que a segunda derivada es cero. Porque si ela pasó de positiva para negativa, ela tem que ter passado por zero. Este ponto vai ser chamado ponto de inflexão. Então, a gente deve diferenciar ponto crítico, que é o ponto onde a derivada é zero, a primeira derivada, de ponto de inflexão, onde a segunda derivada é zero. Tá? Então, nos pontos onde a segunda derivada é zero, a curvatura muda. A função passou de esta para esta. En este ponto. Tá bom? Então, esse teorema que relaciona a segunda derivada com a concavidade não vai ser demonstrado nestes vídeos. Mas o que vai ser mais importante é que a segunda derivada nos permite determinar se se trata de se um ponto crítico é máximo ou mínimo. Tá? Então, o que nos diz esse teorema é o seguinte: se a primeira derivada é zero, é ponto crítico. Se a segunda derivada é positiva, é um mínimo. Porque se a segunda derivada é positiva, a função tem essa concavidade. Então tem que ser um mínimo. Aqui no ponto crítico, onde a derivada é zero. Tá bom? Lembre que derivada positiva, segunda derivada positiva significa côncava para cima. Agora, se a primeira derivada é zero, é um ponto crítico. E se a segunda derivada é negativa, temos esta. Então é um máximo. Estamos no máximo. O sea, calculando a segunda derivada determinamos si es máximo o mínimo. Por ejemplo, aquí. Tome esta función. Calculamos a primera y a segunda derivadas. ¿Estamos? Bom, vamos nos concentrar na segunda derivada. Então, na primeira derivada é derivar aqui 4x ao cubo menos 12x quadrado. E a segunda derivada é derivar aqui, que dá 12x ao quadrado menos 24x. Só que 12x é fator comum e fica x menos 2 aqui como fator. Então, os pontos de inflexão são os pontos onde a segunda derivada é zero. Este produto é zero. Isso acontece quando x é zero ou quando x é 2. Aqui. Certo? Então, analisamos o sinal da segunda derivada assim. A segunda derivada é o produto desses dois. Então, os pontos críticos são 0 e 2 e eles vão determinar esses três intervalos. De menos infinito até zero, este termo é negativo, tá? E este termo também é negativo. Menos por menos dá mais, a concavidade é para cima. De 0 a 2, que seria outro intervalo a considerar, isto é positivo, porque x é positivo. Este cara é negativo ainda. Mais por menos dá menos, a concavidade é assim. E de 2 a infinito, ambos são positivos. Isto é positivo, o produto é positivo, a concavidade é assim. Então já temos as concavidades, tá? Vamos passar aqui aos gráficos. Este é o gráfico dessa função, tá? Lembre que, bom, eu não calculei os pontos críticos aqui, mas os pontos críticos são o zero desta função. Os pontos críticos são da primeira derivada de zero, tá? Então, esses pontos críticos, onde isso é zero, é fácil determinar que isto, se eu quero calcular onde isto é zero, o que eu faço é fatorar isto. Então, vai ficar 4x ao quadrado é fator de x, tá? Porque 4x quadrado por x dá x ao cubo, menos 3. Então, os pontos críticos são x igual a 0, onde este fator se anula, e x igual a 3, onde este fator se anula. Isso que chamamos de pontos críticos. E nos pontos críticos, como sabemos, onde os máximos e os mínimos podem acontecer, tá? Então, os pontos críticos vão ser 0 e 3, tá? Então, o que nós determinamos é que esta função
aqui nesta tabela, determinamos que entre menos infinito e zero, ela é côncava assim. Tá? Entre menos infinito e zero. Vamos considerar primeiro este caso. Esta função, entre 2 e infinito, é côncava para cima. O sea, a segunda derivada é positiva no intervalo de 2 a infinito. Então, de aqui para lá, a segunda derivada é positiva. Mas aqui temos um ponto crítico que é 3. Em 3, a derivada é zero, como demonstramos aqui embaixo. Então, en este ponto, a segunda derivada em 3 é positiva. Então, aqui temos um mínimo. Tá? Porque, de fato, demonstramos lá que de aqui para lá, a segunda derivada é positiva e 3 está incluído aí. Então, como a segunda derivada é positiva, se trata de um mínimo. Tá? Este ponto, resulta que este ponto, a segunda derivada era 0 en 0. Porque a segunda derivada, si analisamos aqui, ela era 0 en 0. Então era um ponto de inflexão. Então a segunda derivada em 0 era 0. E esse ponto também é um ponto crítico. Então, esse ponto, a primeira derivada é 0 e a segunda derivada é 0. Aqui. Então, o critério da segunda derivada nos permite determinar se a função, se ela é o ponto crítico, é um máximo ou mínimo, se a segunda derivada é positiva ou negativa. Mas a segunda derivada também é zero. Então, não podemos aplicar o teorema da segunda derivada. Não sabemos, este é um ponto crítico, mas não sabemos se é mínimo ou máximo, porque a segunda derivada é zero. Então, o que fazemos é usar o teorema anterior do critério da primeira derivada. Como aqui a primeira derivada era negativa e continuou negativa, então este ponto, de fato, não é nem máximo nem mínimo. Tá? Ele é um ponto crítico, ele é um ponto de inflexão, porque de fato a curvatura nesse ponto muda. Aqui estava assim e passou para assim. Neste ponto mudou a curvatura, segunda derivada é zero. E ele não é nem máximo nem mínimo. Tá? Não é nem o máximo nem o mínimo. Tá bom? Então, estamos fazendo análise destes, olhando para o gráfico. Em geral, você não tem um gráfico, mas você pode trabalhar com as derivadas e os intervalos e daqui concluir se estamos em máximos ou mínimos, mesmo sem ver o gráfico da função. Tá bom? Bom, este é um exemplo mais complicado. Um exemplo bem mais complicado. Uma função. Então, um exercício para vocês determinar a derivada desta função, a primeira e a segunda derivadas. Tá bom? Resulta que esta é a primeira derivada. Resulta que a primeira derivada é zero. Os pontos críticos, quando isto é zero? Quando x é 4, porque se morre aqui, né? Morre o numerador. Então, isto é 0 em 4. Mas também tem outro ponto crítico que é quando esta derivada não existe. Os pontos críticos são os pontos onde a primeira derivada é zero ou a primeira derivada não existe. Aqui não existe essa derivada em x igual a zero porque divide por zero aqui. 0 elevado a um tercio é raiz cúbica de x. Tá? E raiz cúbica de zero é zero. Então ficaria um zero aqui embaixo. Então não existe porque divide por zero. Tá? Outro ponto crítico é x igual a 6, quando este cara dá zero. E aí então a derivada não existe. Tá? Então, acontece, vamos direto ao gráfico. O que a gente pode mostrar é que aqui a primeira derivada não existe, isso é um ponto crítico, em zero. E aqui a primeira derivada não existe, esse é outro ponto crítico, porque de fato a primeira derivada dá infinito. Tá? E aqui a primeira derivada é zero. Então, se eu analiso a segunda derivada, vai dar negativa neste intervalo. A segunda derivada é negativa e temos esta concavidade. Então, este que era um ponto crítico 4, porque aqui a primeira derivada era 0,
este cara vai ser o máximo. Tá bom? Tá bom. Para este ponto e para este ponto, tem que usar, já não serve usar o critério da segunda derivada, porque en este ponto y en este punto a segunda derivada es cero. Aquí estos puntos son puntos de inflexión. Entonces, la segunda derivada es cero, no podemos usar el criterio de la segunda derivada, usamos el criterio de la primera derivada. La función vinha decreciendo con primera derivada negativa y pasó a crecer con primera derivada positiva, esto mínimo local. E aqui também, a função vinha decrescendo e continuou decrescendo. Então, este cara não é nem mínimo nem máximo. Tá bom? Mas todos este e este são pontos críticos, porque a derivada é zero ou não existe. A este cara podíamos aplicar o critério da segunda derivada e a este não podíamos aplicar o critério da segunda derivada e tínhamos que estudar o comportamento das primeiras derivadas. Tá? Bom, então essa é a informação básica sobre como usar a primeira e a segunda derivada para entender os intervalos de crescimento e decrescimento da função e para entender as concavidades com a segunda derivada. E também para determinar se os pontos críticos são máximos ou mínimos usando o critério da segunda derivada, que é o mais usado, ou quando não funciona o critério da primeira derivada. Então vamos para este vídeo por aqui.